Continuação de Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Oi, bora pro último episódio dessa segunda temporada do Põe na Estante? Depois da conversa de hoje, os episódios inéditos voltam só em maio, com a terceira temporada, que já tem tema definido, tema escolhido pelos seguidores do Põe na Estante no Instagram, no @Põe na Estante. E o tema escolhido foi Leia o Brasil de Hoje. Leremos brasileiras e brasileiros contemporâneos. Mas antes de começar o episódio de hoje, quero trazer um recado rápido. É que o Finitude, nosso parceiro de Rádio Guarda-Chuva, podcast hoje comandado pela Juliana Dantas e que fala sobre terminalidade, agora também faz parte da Rede B9, como já faziam o Põe na Estante e o Escafandro, também membros da Rádio Guarda-Chuva. Então vai lá na página do B9 que você encontra todas as informações sobre o Finitude, mais um canal para você encontrar esse conteúdo sobre o fim da nossa vida, sobre o nosso fim, sobre o fim de tantas coisas, afinal, se temos uma certeza do nosso fim, não é mesmo? Então é melhor falar sobre ele, e é isso que a Juliana Dantas faz hoje à frente dos microfones do Finitude, um podcast criado pelo Renan Suquevicius. E na Rádio Guarda-Chuva, seguimos firmes e fortes ao lado do Escafandro, do Finitude e do Budejo, o podcast que leva o Cariri para os seus ouvidos. Vamos para a conversa de hoje, que depois de hoje, só em maio. Bora! Ah, mas para você não perder nada do que vai acontecer na terceira temporada, segue o Põe na Estante lá no Instagram, que eu coloco todas as informações dos livros que serão lidos naquela temporada, em cada um dos episódios, na ordem que eles serão lidos, para que você possa ler daí também. Você vai ouvindo daí, a gente vai ouvindo daqui e trocando informações pelos tantos canais que hoje as redes sociais nos proporcionam para que a gente possa falar sobre as nossas leituras. Agora sim, vamos para o episódio. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Carla, você devia ter me avisado. Subir pra nuvem assim foi como brincar de esconde-esconde pra sempre. Fez nascer um buraco em mim. Lembra do vulcão na aula de geografia? Então é assim que eu me sinto, mas sem o fogo. Que não é quente ficar sem você, algo em mim congelou. Você sempre será minha menina favorita no mundo, mesmo quando eu crescer e conhecer outras meninas. Juro que nenhuma será como você. Pensei que podíamos seguir conversando, mesmo que eu não possa ver você, porque o Deusinho não deixa, senão eu morro também. Queria saber como é morrer, você me conta? Queria saber como fica o corpo morando assim na nuvem. Você sente igual quando estava viva? A diferença é só que a gente não te vê mais? Achei uma foto sua no álbum da escola. Você estava com o sol na cara e seu olho verde mais verde que nunca por culpa do amarelo do sol. Você estava linda, Carla. Na foto, eu deitei no seu ombro porque você estava linda e porque eu te amo mesmo com você morta. Espero que seus olhos estejam abertos. Um beijo e um abraço. Na próxima carta, vou te fazer um desenho. Para mandar, eu subia no telhado pela laje, fazia um avião com a carta e mirava o céu. Dona Sônia, a vizinha do lado direito, bateu em casa numa tarde de sábado. Meu pai atendeu. Quando fechou a porta, ele tinha um saco de mercado nas mãos e me olhou cansado, dizendo: "Você tá jogando papel lá na casa da Dona Sônia?" Peguei o saco da mão dele. Dentro eram as cartas para Carla. Que merda, avião de papel não viaja o céu inteiro. Então pensei em pedir ajuda para os passarinhos. Eu colocaria a carta no bico e eles entregariam como fazem nos correios. Mas o tempo que eu levava era muito grande. Não é toda hora que tem pássaro no telhado e quando tinha, eles eram bem teimosos. Bonitinhos, mas preguiçosos. Ou eles nem pegavam a carta, ou eles achavam que a carta era comida. Os pombos eram os piores. Mal me olhavam na cara, voavam curto, sempre cansados. Pense num pássaro morto. Ele não voa mais, ele não canta mais, ele não se exibe mais. A morte é bem mais do que um cortar de asas. Como acontece com a protagonista desse livro, que acompanhamos dos 8 aos 52 anos de idade. Pense num pássaro morto. Ele pode ser pisoteado, atropelado, esmagado, sem que ninguém se dê conta. Sobram os frangalhos, as vísceras dilaceradas. Como acontece com a menina e depois com a mulher, que vemos colecionar perda atrás de perda, dor atrás de dor nas páginas desse livro. Pense num pássaro morto. Quanto ele pesa? Ninguém sabe. Ninguém ousa levantar o pássaro morto. Ele pesa nada. Na verdade, ele é invisível. Quantas vezes você parou para olhar um pássaro morto? Ele é visto só de esguelha. É superado como um obstáculo menor no caminho. Como as cicatrizes dessa mulher cuja vida conhecemos nesses versos. Quem afinal pensa em um pássaro morto? Quem sequer se lembra que os pássaros morrem?
Breve, mas contundente, as palavras são escolhidas com cuidado de quem faz um cultivo. Nesse caso, um semear de dor e perda, mas regado com a esperança do renascimento, ainda que ela seja uma eterna luta por sobreviver só mais um dia. Daqueles socos no estômago que levam tempo para curar. Esse é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, tema do último episódio dessa temporada do Põe na Estante. Bem-vindo ao último episódio dessa segunda temporada do podcast. A cada 15 dias a gente se encontra para falar de um livro novo, nessa temporada só lendo mulheres, e a gente senta para trocar ideias, questões, impressões. Hoje, para conversar sobre O Peso do Pássaro Morto, eu convidei a Juliana Dantas, que já passou por aqui, e o Chico Felitti, estreante nos microfones do Põe na Estante. Uma honra tê-los aqui. Queria que vocês se apresentassem. Juliana Dantas, conta para quem ainda não te ouviu, quem é você? Obrigada pelo convite de novo. Muito prazer estar aqui, porque também sou ouvinte do Põe na Estante. Sou sua sócia, Gabriela Maia, na Rádio Guarda-Chuva. Sou jornalista, sou apresentadora do Finitude Podcast. E esse livro me caiu na mão muito entre os meus estudos sobre terminalidade, morte, luto e tudo mais. E foi um soco na cara, no estômago, no que você quiser. Chico Felitti. Eu sou uma pessoa muito intimidada por estar aqui no meio de duas monstras do rádio, sendo que eu não sou desse universo. Eu falei, Gabi, eu não vou com o Chico, eu não tenho roupa. Eu sou também o maior divulgador desse livro, que eu elegi o melhor livro do ano passado. 2 votos. Exato. Eu dou de presente, eu falo para as pessoas. Então, é meio horrível, né? Porque você passa adiante, é uma coisa meio triste. Eu acabei de dar de presente para uma amiga que ficou tristíssima e ela meio me culpou por isso e disse que era o pior presente de aniversário que ela já tinha recebido. Juro por Deus, essa conversa aconteceu essa semana. Daí eu dei um outro, mas que chama Masha, da Cláudia Taches, que eu também recomendo, que é engraçadíssimo, para compensar o rombo emocional que esse tinha deixado nela. Bom, e é isso, sou jornalista também e entusiasta da literatura. Onde é que o pássaro apareceu para vocês? Vou começar direto com o pássaro, porque o pássaro vai e vem na história, né, de várias formas, e o peso dele também. Como é que ele apareceu pela primeira vez assim para vocês na história? Para mim foi aqui no conglomerado Guarda-Chuva, ouvindo o podcast do Tomás Chiaverini, que era o Escafandro, que é um episódio sobre ser escritor no Brasil. Quem eram os escritores, do que viviam, e um episódio muito bom. E ele contava a história da Aline Bay, a autora, da perseverança dela, de como tinha sido um manuscrito que não tinha levado muitos nãos, né? Tinha sido negado por muitas editoras. E ela, quando ela de fato conseguiu a publicação pela editora Nós, que inclusive é uma editora que está publicando muita coisa boa, ela saiu oferecendo o livro em redes sociais. E foi assim que eu comprei, inclusive. Por coincidência, ou talvez porque o Google estava me ouvindo, menos de uma semana depois de ouvir esse episódio, ela me ofereceu o livro no inbox do Facebook. Sendo que a gente não era amigo, a gente nunca tinha se falado. Mesma coisa comigo. E eu interpretei como um sinal e eu falei, tá, vou comprar, sei lá, R$32 e chegava em casa com um autógrafo. E fiquei muito feliz, assim, chegou o livro, eu li numa sentada, meu marido leu numa madrugada também, ele estava com insônia e pegou para dar uma olhada e não terminou enquanto não acabou. Mas é o pior erro, né? É. Você senta e fala... Foi comigo assim, porque eu tenho tido bastante dificuldade de conseguir parar para ler, por causa de ansiedade, por causa de mil estímulos, celular e tal. E aí eu olhei para esse livro e falei, eu vou tentar criar o hábito de ler pelo menos 15 páginas todo dia antes de dormir, né? Aí, coitada de mim, né? Eu falei, eu vou ler só 15 páginas. Quando eu vi, eu tinha perdido completamente o controle. Eu estava chorando no meio do livro, mas assim, descontroladamente. Eu não sabia o que tinha acontecido. Tinham chutado o chão debaixo de mim e abriu um buraco em mim, no chão, na minha vida, sei lá. E aí eu chorei no meio do livro e chorei muito no final. E quando eu fui ver, era, sei lá, 1h da manhã. Eu tinha acabado o livro e eu entrava às 6 da manhã na rádio que eu trabalhava. Aí eu procurei a Aline Bay nas redes para xingá-la a respeito do que ela tinha acabado de fazer comigo. E tem essa coisa curiosa, né? De ela mesma tentar vender o livro, ir atrás das pessoas, oferecer o livro. É uma coisa muito diferente do que... Eu acho maravilhoso e acho um exemplo. Assim, eu cito ela como um exemplo de escritora do século XXI, de autor do século XXI, em que não existe mais a figura da grande editora por trás de você e das grandes divulgações, assim, todo mundo virou meio banda índia, assim, é você e você mesmo, assim, só você tá se divulgando, só você tá trabalhando a favor de você, e funcionou maravilhosamente bem para ela. Porque é um livro muito bom, mas que se não tivesse tido essa técnica dela de
comercial, porque é uma técnica comercial. Ela reserva, sei lá, 2, 3 horas por dia para oferecer para as pessoas por redes sociais o livro. Não teria chegado a tanta gente. Eu gosto que isso não tem nenhum constrangimento, né? Pelo contrário, porque às vezes a gente coloca o escritor num lugar muito... num altar, né? E não é visto como menor, né? E ela faz um caminho totalmente inverso e por isso muito frutífero, né? Eu conheci o Peso do Pássaro Morto na resenha que a Gabi fez no Instagram do Põe na Estante, e eu fiquei justamente... Essa parte que você fala, né? Que o pássaro morto a gente olha de esguelho. Eu fiquei com isso na cabeça, e aí eu te chamei até pra conversar, né, Gabi? Na época, naquela semana eu tava passeando com o meu cachorro e eu vi um pássaro morto no chão. E aí eu fiquei pensando sobre como a gente evita, mas quer olhar. Só que você perguntou em que momento aparece o pássaro, né? Para mim, nesse livro aparece muito mais o peso do que o pássaro. São pesos diversos, né? Aqui na orelha começa falando quantas perdas cabem na vida de uma mulher. E a resposta é muitas, diversas, para sempre. Gente, eu não tinha lido essa orelha. Todo. Talvez eu não tivesse lido o livro se eu tivesse lido essa orelha, porque me surpreendia, assim, a cada perda era um desalento novo, assim. Talvez se eu esperasse que fosse um livro... fosse uma saravada de balas, eu não tivesse nem lido, assim. Eu me pegou meio de calças curtas, o que eu achei bom. Ela faz essa brincadeira com o peso. Acho que a primeira vez que a questão do peso, né, dessa perda, como a perda vai atribuindo peso à história dela e a ela, é quando a primeira perda que ela tem no livro, primeira grande perda que ela tem no livro, e aí ela vai na casa do seu Luiz, que era tipo um benzedeiro, curandeiro. É um benzidor, né, que morava na frente da casa dela. E aí ele fala que não pode resolver o problema dela, essa primeira perda que ela tem. E aí ela fala, eu levantei do sofá estranhando o meu peso. Então é a primeira vez que entra na coisa mesmo do peso da perda, né? Que é um pouco isso mesmo, né? As perdas vão nos deixando mais pesados ao longo da vida. Mais opacos e mais... Eu acho que você vai perdendo a capacidade... Ambas as capacidades, assim, me disseram isso uma vez e acho que faz muito sentido. Você vai perdendo a capacidade de sentir felicidade, mas você também vai atenuando a capacidade de ficar triste. Você vai meio estabilizando numa reta, assim. Então nada mais te maravilha com uma boa novidade, nunca mais vai ter o mesmo gosto, porque você perdeu a inocência, só que ao mesmo tempo você tá tão preparado, você tá tão calejado de dor que também a pior das dores, no fim, não vai ser tão ruim, vai ser sobrevivível. Sim, eu fiquei pensando muito sobre como falar sobre esse livro sem dar nenhum spoiler, né? Porque... Mas nós vamos, não dá nenhum spoiler. A gente já deu um monte de spoiler. A gente só deu essa alguns, frase da orelha já é um mas aí baita quando você tá na spoiler. livraria comprando, é uma coisa que você já lê. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso que você falou, sobre a perda da inocência, e aí ela traz isso no livro, na escrita, né? Como ela fala, né? Dos 8 aos 52, os saltos de idade que ela dá, a escrita acompanha. Vem a oralidade, então você começa a ler, você fala, mas isso é poesia? Não, é prosa. Não, nenhum nem outro. O que é isso? Não sei o que é. Aline Bay, vamos lá. Outra linguagem, né? E aí condiz com o momento de vida dela. E aí... Ela começa falando bem como uma criança mesmo, né? As palavras que ela escolhe, as construções que ela faz nas frases. Mesmo os questionamentos, assim, que são lindos e são super poéticos, mas são super inocentes. Bem pueris, né? É muito lindo, assim. Pra mim vem... Eu sou essa pessoa que acha Manuel de Barros em tudo, mas assim, pra mim vem muito Manuel de Barros, assim, determinadas colocações que ao mesmo tempo que vêm com inocência, elas são tão potentes, sabe? Aqui no começo ela fala de uma dor de garganta que ela tinha quando ela era pequena. Ela fala, depois de uns 3 dias, minha garganta para de doer para sempre até a próxima dor. E o que é viver se não as coisas que param de doer agora até a próxima dor, sabe? Eu fiquei muito com isso na cabeça. Mas viver também é o que acontece entre uma dor e outra, né? Então isso. É melhor você preferir o que acontece entre uma dor e outra. Mora nos contrastes, né? Você fica feliz porque aquilo parou de doer e, enfim... Que bonito isso. Vamos parar um segundo para contemplar essa frase. Não, eu ia complementar o que você disse da voz e de fato, para mim, é um dos grandes sucessos. E esse livro tem muitos sucessos, mas é como essa voz dela funciona nos saltos, né? A voz funciona aos 8 anos, você acredita que aquilo é uma criança, é lindo, é poético, mas ao mesmo tempo é crível. Daí salta para 17, você acredita que é uma adolescente, salta para 18, 28, 37, 48, 49, 50, 52 e a voz evolui. A personagem evolui. Ela tem uma coerência, você vê que é a mesma personagem e ela é derivada do que aconteceu no capítulo anterior, na idade anterior,
mas ao mesmo tempo ela muda, né? As aflições dela mudam, o vocabulário dela muda, o tipo de preocupação dela muda e é meio um arco, né? Porque ela vai ficando mais velha, parece que ela vai retomando uma inocência que ela perdeu ali no começo. E acho isso super de um talento, assim, que é raro, assim. É muito difícil fazer. Já é difícil colar uma voz, assim, você fazer um personagem, um protagonista ou uma protagonista que você lê e você embarca naquilo, fazer uma protagonista que muda tanto e com cortes tão secos, assim, acho, e num livro tão curto, acho um tour de force, assim. Deu ano novo e eu mudei de escola. Meus pais discutiram sobre, pensando que era melhor eu ter menos estímulos de Carla, e no colégio antigo quase tudo me lembrava ela. O colégio novo era uma selva. Que pequeno o pátio, eu não gostava de basquete e tive que jogar para não tirar 0. Me acostumei a ser a última escolhida pelos times, porque eu não era boa, e achava justo. Começaram também a me dizer, você não é bonita. E para Ana diziam, você é bonita. Teve uma vez que eu fiquei no espelho olhando a minha cara e a Ana na pia do lado olhando a dela. Eram caras muito parecidas, 2 olhos no mesmo lugar, cabelo na cabeça, dentes. A Ana dizia, vamos? E as pessoas iam. Eu quase nunca usava plural fora de casa. Comecei a pensar que quem sabe eu poderia ser mais como Ana e comprei um tênis igual. Todo mundo reparou. Riram do meu pé dizendo, é cópia. Riram muito do meu pé me apontando dedos, fizeram uma roda em volta de mim. Eles giravam, gritando é cópia, gritando é feia. Pensei que morreria igual a Carla. Será que aquilo era morrer? Minha calça ficou molhada, calça cinza de moletom virando escura. Comecei a ouvir risadas mais altas e ela se mijou. Muito alto, fechei os olhos e senti o perfume da professora puxando minha mão. Pediu chega e de som no pátio ficou só o eco dos passarinhos e alguns pés de crianças voltando para a aula, sem saber o que tinha acontecido, porque não tinham visto. A professora me levou para a sala dos professores que eu nunca entrei, estava vazia. Era grande, com mesa parecendo de jantar e garrafa térmica. Pedi café, por favor. Ela disse que isso não era bebida de criança, mas hoje tudo bem, e me deu. Queimei a língua que morreu até de noite. Enquanto a professora me abraçava, me trocava a calça, na mochila tinha outra, e abria a boca com batom para dizer umas coisas que eu não entendia, mas pareciam boas. Chorei de saudade da Carla, minha menina intacta, que sempre soube fazer do medo um pó de risada nossa. Eu acho que ela tem 2 movimentos muito relevantes nesse livro, a personagem, né, a narradora. Um, da quantidade de bagagem que ela vai levando, né? A bola de ferro da vida que a gente vai carregando e... Que é o peso, né? Que é o peso da vida mesmo. E o outro, quanto mais o tempo passa e vem as perdas e as dores, ela vai existindo mais para dentro e menos para fora. E aí ela é cada vez menos legível para o mundo. Ela é bem desajustada desde sempre e ela vai se tornando cada vez mais desajustada e o mundo não consegue ler, ela não se expressa e ela vai existindo cada vez mais para dentro. Me lembrou, de certa maneira, eu não li o livro, mas o filme A Vida Invisível. Uhum. Ela vai sendo invisibilizada, dor após dor, e vai se invisibilizando também. Então, é muito peso. Por isso, para mim, é muito mais peso do que Pássaro. É que na Vida Invisível de Eurídice Guzmão, a personagem ela tem outra dinâmica. Então, vão tentando apagá-la, mas ela vai meio que resistindo, assim. E aí, voltando numa coisa que você falou, Chico, você acha que essa personagem ela fica apática? Apatia nunca, mas acho que o foco do amor dela vai cada vez ficando mais estreito e ela deposita ele em menos coisas, assim. Não é um afeto muito fartamente distribuído. Então, posso, por exemplo, dizer, sem cair num spoiler, que a relação que ela tem com o filho dela é muito inesperada no sentido do afeto, assim. De onde você acha que o afeto vai morar. Uhum. E daí, de repente, ela pega muito afeto por um cachorro. E eu sei que esse é um assunto sensível para 66,66% da mesa. Composto por loucos de cachorro, 2/3 dessa mesa. Não, 100%. São loucos. 100%. Cadê o seu cachorro? Cadê? Prova um. Guarda compartilhada. Ah, mentira. Gabi, hoje não é sua você noite. não chama de filho, desculpa. Você chama de filho, Chico? Chamo. Ah, então. Sim, essa parte... E daí, de repente, quando você acha que ela tá apática ou que não existe um afeto, daí vem um jorro de afeto por um cachorro abandonado, assim, que não existia no filho. Que você achava que, talvez eu achasse que ela era incapaz de ter, pelo que a vida fez com ela. Daí, de repente, você vê lá e vê que existe amor, e não existiu amor em outras situações, por questões que ela até deixa mais ou menos explicadas, né? É que tem uma questão de reciprocidade também, né? Eu acho que o amor do cachorro é mais recíproco do que o do filho. Do que o do filho? Não acho. Acho que tem... Aí seria o maior spoiler do mundo, assim, mas tem muito a questão de quem é esse filho e de onde ele veio. É verdade. Mas, ao mesmo tempo,
É aquela coisa, né? A história é contada pela personagem. A gente também não sabe o que passa na cabeça do filho. Eu fiquei tentando fazer esse exercício de o que é ter essa mãe. É verdade. Ao mesmo tempo, ela vai ficando estéril realmente, né? Eu não acho que ela é apática, eu acho que ela sente para dentro. E ela não é lida socialmente. Eu fico muito pensando sobre as pessoas que a gente conhece e que a gente tem uma leitura pré-conceituosa, né? Porque, enfim, a gente faz isso o tempo todo, quer queira, quer não. E a gente não sabe o que a pessoa passou, né? E aí eu fico pensando naquela frase clichê que fica rodando pelas mídias sociais, que é: todo mundo que você encontra está enfrentando uma batalha diferente, seja gentil sempre. Porque a gente realmente não sabe pelo que as pessoas passam. E nem sempre o fato de elas não contarem significa que elas não passaram. E ela vai tendo essas escolhas de não contar, de levar o piano sozinha. O silêncio é uma marca do livro, né? Bem grande, assim. Tanto o silêncio dela, que também é uma coisa de duas mãos, porque ela silencia para o mundo e o mundo a silencia de volta, né? Então ela vai ficando invisível, assim. Ela vai ficando essa pessoa que ninguém enxerga, ninguém ouve, com quem ninguém conversa. Um pouco... Acho que invisível é a melhor palavra, assim. Não sei se eu consigo definir com mais especificidade, assim. Eu sinto que ela é desajustada. E ela é invisível e invisibilizada. Acho que Um desencaixe. Um desencaixe. Então, mas aí a gente cai num lugar que é do que é preciso para se encaixar, sabe? Ela precisaria abrir mão das dores dela para se encaixar? Como é que você se encaixa num contexto de muita perda, né? Do que você precisa para que você continue conseguindo conviver com as pessoas e se afetando, se deixando afetar depois de tanta perda, assim? Não sei qual seria o caminho, assim. Acho que o compartilhamento é um caminho, porque ela não compartilha. Ela guarda, ela é meio acumuladora também de dores, né? Não é que ela nunca compartilhou. Se ela tivesse compartilhado, por exemplo, uma das grandes dores do livro, que é uma das cenas mais lindas e uma das cenas mais violentas da literatura brasileira recente, o desfecho do livro inteiro seria outro. Sim. Sim. Daí, como ela guarda tudo pra ela, todas as dores ela guarda pra ela, eu acho que você vai trilhando um caminho do silêncio. Assim, o silêncio é um caminho. Ele tem uma reflexão prática na vida dela, na trajetória de vida dela. A começar pela gravidez, pela morte da... Ela escreve cartas para pessoas que se foram, por exemplo. Assim, ela não é mostrada em nenhum momento da narrativa compartilhando a dor que ela sente com outra coisa que não com papel que ela joga pro ar numa forma de aviãozinho, esperando chegar em alguém. Ela espera ter esse diálogo que nunca acontece, na verdade. Então, acho que não sei nem se é uma expectativa social que ela se comporte de uma determinada forma, mas acho que o compartilhamento teria sido um caminho para uma vida um pouco menos solitária para ela e um pouco menos silenciosa. Até porque aparentemente não há um histórico de pais desatentos. São pais que às vezes não sabem muito bem o que dizer, mas os cortes são muito secos só para as dores, né? Não tem nada bom, não tem nada alegre. Enfim, até tem em algum momento com o cachorro, mas eu acho que é isso. Ela tem uma ausência de compartilhamento. Ela não aprendeu a falar, não aprendeu a se expressar, não aprendeu a... Eu acho que tudo teria mudado, de fato. Ela nega a máxima: nenhum homem ou mulher é uma ilha. Ela é uma ilha. Até, acho que tem poucos personagens tão insulares, ainda mais uma protagonista. Que é um desafio, acho que para a autora, né? Ou para o autor. Você escrever um personagem que se dê tão pouco com os outros. Como é que você vai fazer as interações? Como você vai fazer a narrativa fluir se sua personagem vive numa câmara de eco? Ela vive no espaço sideral. Então, tem algumas soluções muito inventivas. Por exemplo, a história do escritório e como ela encontrou maneiras de encontrar micro-liberdades no escritório em que ela trabalha, num momento da vida adulta, ainda assim preservando esse vácuo em que ela mora, né? Esse vácuo emocional e esse vácuo de informação que ela mora. Eu achei que em determinado momento da história ia cair pra uma coisa meio Bartleby o escrivão, sabe? Que é tipo, no escritório iam pedir pra ela fazer coisas e ela ia dizer, prefiro não. Prefiro não. Então, e eu acho que ela sustenta essa tensão muito, a Aline Bay sustenta essa tensão até o fim, assim. Porque seria uma coisa... Você colocar isso como um embate num momento seria uma solução narrativa, né? O sol nascendo é um espetáculo minúsculo de tempo, de beleza, um mar que logo vira aquele céu de sempre, mas o começo do céu da manhã, os primeiros raios com rastros de lua, por eles é preciso estar de olhos abertos. Eles ensinam a coragem que eu nunca vi.
Guerras, mortes, latrocínios acontecem e o sol nascendo por cima de tudo, não importa ontem quem morreu. A partir das 6 horas da manhã muda, vira escritório, rotina, banco. Muda também na gente que ainda que coma da melhor comida, caga e mija 10 minutos depois. Com a janela do meu quarto parecendo porta, não preciso de despertador, também não quis cortina. Era bem mais perto do trabalho à casa nova e a vontade de não trabalhar também estava cada vez mais perto de mim, que agora mora numa pequena mansão, velha e barata, além das baratas que o vento caçava e adorava comer. Me mostrava antes orgulhoso. Deitei meu nojo por amor. Vi nos olhos dele a importância. Então eu elogiava e que alegria ele ficava. O rabo rápido, sorrindo sem dente, a barata se fingindo de morta na língua, eles sumiam por entre os cômodos, eu chamava. Vento! E um eco. Ele demorava para voltar. Eu queria trazer um ponto que é uma palavra que aparece muito e um questionamento que ela traz, às vezes explícita e às vezes implicitamente, que é a questão da cura, né? Como é que a gente cura as nossas dores e como é que essa personagem vai buscando ou não buscando uma cura, que caminho ela faz. Como é que vocês leram essa questão de não só de trazer a perda, mas de trazer uma resposta para a perda? Eu acho lindo, a começar pelo curandeiro, pelo curador que ela visita, assim, acho tudo lindo. Quando ele confessa pra ela que ele não sabe curar a morte, e daí imediatamente ela fala, grande merda, então o que eu tô fazendo aqui? Levanta e vai embora, com 8 anos de idade. É muito... Você não pode resolver esse problema, eu não tenho nada pra falar com você. Exatamente. E é muito, talvez, uma indicação da resposta, assim, que não tem cura. Você encontra ali pequenas coisas que vão te permitir viver, mas aquele osso nunca vai ser curado, assim. Nunca vai acontecer. E ela já entrega isso no começo. Acho que é muito de um tom pungente do livro, assim, que já com 8 anos de idade essa protagonista se vê numa situação que alguém vira pra ela e fala, desculpa, eu não consigo curar a morte, eu não consigo lutar contra a morte, não consigo vencer a morte. E ela já se desilude ali e dá uma cuspida no chão e sai andando. Assim. E talvez por isso também ela não conte, ela silencie, porque ela não acredita na cura. Então, assim, pra que eu vou falar, né, gente? Não vai ter jeito mesmo, deixa eu lidar com isso do meu jeito. Pra que me dá o cansaço, né? Pra que a estafa? Eu acho que tem um niilismo muito grande. Muito, muito grande, mas que não torna o livro nem um pouco intragável, como pode parecer que torna, e nem a protagonista muito menos adorável. É uma protagonista adorável, é um personagem que te leva pra perto dele, te faz querer ler mais sobre. Sim. E eu não sei exatamente, parece meio uma fórmula mágica, porque eu não sei como isso acontece, porque se você parar pra dissecar esse livro, se alguém me dissesse essa ideia de um livro, só a estrutura do livro e meio uma sucessão de acontecimentos, eu ia dizer, gente, pelo amor de Deus, esse livro é intragável, ninguém vai conseguir terminar de ler de tristeza. E ao mesmo tempo é um livro super agridoce, porque ele é super triste, mas ele tem momentos de beleza que acho que te mantém nele, assim, e te levam além. Por mais que seja um livro de chorar muito, viu? Mas não vou... Inclusive pela descrição, né? Ela escolhe palavras muito bem escolhidas, então ela vai criando imagens ali muito bonitas, ainda que tristes. Mas a Aline Bay, ela é desgraçada ao te fazer... Já xinguei muito ela, gente, por isso que eu tô xingando aqui publicamente. Porque ela não nota quando ela vai... Ela não te faz notar quando ela vai te dar um soco na cara. Então... Não é intragável, porque quando você vê, você já tomou a rasteira. Você não viu de onde veio. Você só tá no chão. E às vezes, eu não sei se ela fez isso de propósito, mas tem uma das perdas aqui, ou enfim, que é no virar de página que você descobre a morte. Ela fez isso de propósito? Essa quantidade de enter aqui é de propósito? Porque... Quando você vê, seu pé não tá mais no chão, você caiu. E aí, né, nessa coisa das imagens, né, que ela cria e que são muito bonitas e fazem do livro muito poético, tem um trecho que ela fala do benzedor, né? Ele ficava sem pressa regando as plantas, perfumando a rua com água de mangueira. Cara, isso é lindo, né? Pensei que a Carla voltaria quando cansasse de morrer. Eu acho que isso faz do livro algo não intragável, né? Não, e tem vários buquezinhos de palavra aí que você acha que são lindos e você quer parar naquilo e é lindo e você fica com raiva de não ter pensado nisso antes. E são várias emoções até você sentir a dor de novo. Raiva assim. dela. E aí, relendo o livro, eu percebi que ela dá alguns... semi-spoilers do que ela vai entender de vida, né? Então, quando ela é pequena e tenta entender com os pais o que é morrer, ela diz aqui de uma cena que a mãe dela estava fritando um bife pro almoço. E aí a mãe dela responde... Essa frase, meu Deus. Bife é morrer, porque morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne.
Nossa, isso aí é... Almoçamos a morte e foi calado. O que é morrer? Ela estava fritando bife pro almoço. O bife é morrer, porque morrer é não poder mais escolher o que farão com a sua carne. Quando estamos vivos, muitas vezes também não escolhemos, mas tentamos. Almoçamos a morte e foi calado. Enquanto minha mãe lavava a louça, fui até a casa do seu Luiz às escondidas, mas não exatamente. Acho que minha mãe ouviu a porta batendo e que era eu saindo com meus 8 anos atravessando a rua, olhando para os 2 lados que meu pai me ensinou cuidado e batendo na casa do seu Luiz para perguntar. Minha mãe deixou eu ir. Deve ser porque morreu uma menina de 8 anos. E isso transformou ter a minha idade em ser adulta ou quase. Toquei a campainha que era um sino. Atendeu a dona Rosa. Oi, seu Luiz está aí? Veio sozinha? Balancei que sim. Sua mãe sabe que você está aqui? Deixa ela entrar, Rosa, pode entrar. Entrei e o cheiro de mato. Atravessar a rua para a casa do seu Luiz me levava até o menor país do mundo chamado A Morada dele. 2 habitantes apenas e muita grama. O deusinho fora da manjedoura até que me fez feliz, mas aquele piano saído da voz do diretor do colégio ainda estava em cima de mim. Sentei no sofá, pronta para perguntar, mas nem precisou. Um ponto que é o nome do livro. Na abertura eu falo um pouco, né, sobre por que eu acho que é esse peso do pássaro morto, que o pássaro morto é essa coisa que ninguém olha, tá lá esmagado no asfalto, né, o carro passa em cima, a roda vai e volta, tá lá estatelado, uma hora vira uma parte da rua ali, ninguém percebe, ninguém olha direito e tudo mais. Onde é que vocês viram o peso do pássaro morto? Como é que vocês receberam esse peso? Cara, pra mim é muito... Minhas leituras são sempre muito superficiais, assim. Eu amo gente que vai fundo. Mas tem um trecho em que ela cita pássaros mortos. Sim. E é um trecho em que ela tem contato com o peso de uma outra pessoa e do que aquela pessoa simboliza na vida dela. Então, pra mim, tinha sido meio uma terceirização, talvez. Porque ela nunca pega um pássaro na mão. Esse spoiler eu posso dar. Ela nunca pega um pássaro morto na mão. Então, ela não sabe o peso de um pássaro morto. Mas existe essa história de pássaros mortos ligados a alguém na família dela e que, através da morte do pássaro, levanta um questionamento dela que faz uma revelação do que é aquela pessoa, do que aquela pessoa representa para ela. Então, talvez o pássaro morto seja o gatilho para ela desvendar a relação com alguém da família dela. E, enfim, claro, também todo mundo morre nesse livro. Já posso te dizer que é o peso de todo mundo morrer. Exato. É um livro que todo mundo morre, só digo isso. Eu acho que eu vou com o Chico, Gabi. Panelinha agora. Eu acho que realmente essa hora que, de fato, mostra o peso de toda uma existência e todas as vezes que ela tem uma hora que ela fala que disse chega, mas todo mundo estava falando tão alto que ninguém ouviu. E aí nessa situação, é o chega dela, assim. Ao mesmo tempo que ela não nutre amor ali naquela relação, ela também não grita, né? Toda vez que ela vai falar, o filho tá de fone. Mas é que ela vai gritar pra quê, entende? Ninguém escuta. Então, Não. mas ali foi um rompante, assim. De certa maneira, ela ficava estéril aos olhos do mundo e ali, pelo menos, ela expressou alguma coisa. Tem uma explicação na vida da Aline, né, pra esse título. Eu li uma entrevista dela em que ela conta que uma vez, quando ela era criança... eles tinham um passarinho e aí em algum momento que eles tinham que, não me lembro exatamente o que era, mas eles tinham que fazer alguma coisa na gaiola, ela segurou o passarinho e o passarinho morreu na mão dela e que ela nunca se esqueceu da sensação de ter um passarinho morto na mão dela. Eu fiquei muito impactada quando eu li isso, porque eu fiquei pensando que essa talvez seja uma experiência bem marcante para uma criança, e né? uma imagem digna do livro também, né? Sim. É uma imagem que super poderia estar nesse livro sem a gente perceber que era autorreferencial, é muito lindo e muito poético e muito violento, como tudo nesse livro é muito lindo, muito poético e muito violento. É muito violento, né? É. E é violento também pela ausência, né? Porque, por exemplo, você falou do emprego, eu fiquei pensando, ela fala em algum momento que não era o emprego dos sonhos, mas era um emprego lá que tinha. E aí eu fiquei pensando, mas ela tem sonhos? Então, é isso, a gente não sabe. É tão pouca comunicação, é tão pouco diálogo, inclusive, acho que com o leitor, que meio não importa. Acho que para ela talvez não importe mais, assim. Seja a pessoa que está fazendo o que tem que ser feito porque tem que ser feito aquilo. Agora, ela também dá um pulo do gato aqui que você não sabe o que acontece, né? Os recortes são 8, 17, 18 anos, 28, 37, 48. Não aconteceu nada bom aqui no meio? Por que ela faz essa escolha do recorte das tragédias? Por que ela só é forjada na tragédia? Olha que lindo.
Talvez porque para ela a vida seja a dor depois da outra dor e não o tempo que vem entre uma dor e outra. Não, mas é que tem uns momentos divertidos, assim. Imagino que ela possa ter passado entre os 37 e os 48 anos, que é um salto grande aí. Sim. Comendo... Ela fala de comprar doce pra comer assistindo televisão, assim. E talvez... Mas será que ela ficou presa naquela criança de quando a Carla morreu pra sempre, assim? Eu não tinha pensado nisso. Porque ela muitas vezes, quando ela age com alguma esperteza, por exemplo, no escritório, o chefe gosta de mim, ele me deixa sair mais cedo. E, às vezes eu quase me surpreendia, porque eu falava, nossa, ela tem alguma malandragem às vezes e tal. Porque nunca me parece que ela vai ser essa pessoa com inteligências sobrenaturais, assim. Ela, e uma espertezinha, pra mim, já foi bastante. É que a gente nem sabe se ela é inteligente, porque é isso, mais uma vez, né? A gente nem sabe exatamente como é que ela elabora. O que tá acontecendo aqui no meio? É um recorte de tragédias. Outras coisas aconteceram na vida dela. Mas é por isso, eu acho que é nos pontos de elaboração, pros pontos de elaboração que ela nos leva, né? Os pontos em que vai ter geração de feridas e é o que vai fazer dela, ela é forjada nas feridas. Sim. Nas cicatrizes ou nas feridas, né? Sejam feridas abertas ou cicatrizes já trabalhadas. Talvez o lance seja que, quando você pergunta, será que ela ficou na criança lá que teve a primeira perda? Talvez ela não elabore com capacidade de cicatrização. Então, ela acumule feridas abertas. Seja uma pessoa andando com várias fraturas expostas. Acho que isso faz bem sentido, porque daí isso afeta na capacidade dela de viver mais coisas depois, né? Você vai ficando cada vez mais emocionalmente tolhido, emocionalmente limitado, seus movimentos vão ficando mais limitados, você vai se fechando até que você começa a morar só com o cachorro, que é a única coisa que você consegue amar. E por incrível que pareça, poderia ser o momento mais triste do livro, mas é um momento bonito, né? Não é meio idílio pra vocês, assim, não é meio feliz quando ela tá morando com o cachorro. E você fala, que vida boa, gente. Ela tem um cachorro e o cachorro gosta dela, ela gosta do cachorro. Esse cachorro é muito grande, ele é muito legal. É um resgate duplo, né? Eles se resgatam mutuamente, não é ela que resgata o cachorro. Ai, ele que lindo, que você hoje veio com umas frases, você trouxe isso escrito, é por isso que você tá olhando pro celular. Você já veio preparada com frases de efeito. Ela anotou. Eu tava lembrando do meu filme preferido, na verdade, que é o As Horas. Vocês viram? Com a Nicole Kidman. Exato. E aí tem um trecho em que... E ela tá sempre discutindo a questão da morte. Inclusive, pra mim tem vários paralelos com o Peso do Pássaro Morto, As Horas. Mas tem um trecho que morre um passarinho. Vocês se lembram? Não. Que aí eles param para olhar, as crianças, as sobrinhas da Virginia Woolf estão vendo o passarinho, e aí elas começam a perguntar, o que acontece quando a gente morre? Aí eu estava procurando aqui a parte, a Virginia Woolf responde, a gente volta para onde a gente veio. E aí a sobrinha fala, eu não lembro de onde eu vim. Aí a Virginia fala, nem eu. E aí eles falam que o pássaro parece menor, e que a gente, quando morre, parece menor. E é exatamente essa cena, né? De aquele flerte com o pássaro que tá morto e você quer olhar, mas não quer. É sempre incômodo, né? Eu acho que o livro é um incômodo. Ela te faz morar no mesmo lugar de desajuste da personagem. Você fica incomodado o tempo todo, né? Não é confortável. Não é um livro que dá pra deitar e dormir em cima, não. Exato. Não dá. E aí fui eu lá ler antes de dormir. O que é o trunfo dele, assim. Eu defendo que é o trunfo dele. Eu assim. também. Eu também tenho muito medo de fazer parecer que... Não leiam, né? Exato. Não, que é um mas leiam que precisa... muito. É um dos melhores muito. livros do mundo. Pra mim foi um dos melhores livros que eu li ano passado, disparado. Sim. Não, é incrível. Ela tem uma potência. E aí, falando um pouco da Aline Bay, é muito curioso, porque assim, ela tem 32 anos, ela é pequenininha, ela é magrinha, ela é baixinha, ela tem uma voz doce. E aí você abre isso aqui, é tipo do Pica-Pau, que você abre uma caixa de presente e vem um soco na cara. Assim. Pra mim, esse livro é essa imagem. Como é que ela te dá uma rasteira desse tamanho, sabe? Ela é muito potente. A mulher é uma potência absurda. Um bebê nasce sugando leite. Ele precisa saber que dar o peito pode sangrar para algumas mães, empedrar para outras. Ele precisa saber que a chuva traz paz só para quem mora no topo. Quando chove, o rio sobe tão alto que vira grito. Os carros estão com vidros fechados. Na rua, tem pedra que bandido coloca para furar pneu. Se você cair, abrirá o vidro e perderá o carro. É melhor seguir fechado até o fim. Falta água, mas sobra água. Invasora de barrancos, rodos com panos nas mãos das mulheres puxando cimento. Homens de chapéu parecem preocupados. O futebol da molecada teve que parar por hoje.
Para fazer a pergunta que eu sempre faço, o que fica do livro para vocês? Cara, eu acabei de reler ele e chorar tudo que eu tinha relido, tudo que eu tinha quando eu li da primeira vez. Mas pra mim o que fica é meio uma admiração pela morte, assim. Eu fico admirado com quanto a gente se surpreende com a única coisa que a gente sabe que vai acontecer, assim, ou quando a gente fica atônito com o que é certo. E é um livro que te bota muito em contato com a morte, né? E funciona loucamente, né? Funciona pra você chorar, funciona pra você sair destruído. E daí você para pra pensar e é meio a mensagem... Tem um afastamento, no final, de novo, sem spoiler, tem um afastamento um pouco histórico de leve ali que mostra que, gente, relaxa, tá vindo pra todo mundo, assim. E daí serve, talvez, eu sei que não é o intuito, imagino e torço pra que não seja o intuito da Aline Bem, mas fica meio memento mori, assim, fica meio... Uma coisa entre aproveite e saiba que vai acontecer, assim. Pra mim é um livro que me fez dar mão pra morte, assim. Todas as vezes que eu li, eu fiquei com essa sensação, assim, de um conforto, por incrível que pareça, de um conforto de saber que vai acabar, assim. Que é um conforto meio prático. Que ela é uma personagem muito prática, né? Por mais que a gente ache que a protagonista é muito calada, muito insular, é muito... O que às vezes se confunde com a apatia, mas ela não é apática, ela é prática, ela é prática, né? É isso. Como deveríamos ser todos, talvez, sabendo que a gente tem prazo de validade e ele tá chegando. Então, com a palavra finitude. Obrigada. Eu fui exatamente para o lugar ao contrário. Eu acho que é muito sobre a vida que a gente é obrigado a ter quando a morte não é uma opção. Porque essa apatia que a gente está chamando, mas não é tipo, é a sobrevivência, é tipo, se morrer não é uma opção, eu tenho só que sobreviver, tipo... E como é que é você o que faz me isso, restou, né? E aí, isso que por vezes a gente chama de apatia, é tipo ela tentando suportar a própria existência, assim, né? Acho que é muito isso. Para mim, o que fica é como a gente não conhece as pessoas e como a gente julga as pessoas de modo a supor por que elas agem assim ou assado, e por que elas são fechadas, ou por que elas são expansivas, ou por que isso, porque aquilo, e a gente não faz ideia do que as pessoas passam. E estão passando, ou já passaram, a gente acha que a gente conhece os outros, a gente não conhece. E aí me dá muita vontade de ser amiga dela, sabe? No livro, da narradora. Da narradora? Eu não tive muito, não. Eu tive vontade de ter o Vento, que era o cachorro. Também. Loucamente, também. Assim, eu quero um cachorro grande. Lindo. Na minha vida. Que tem o rabo que quebra tudo com Que o rabo. destrua coisas. A Gente, felicidade eu do cachorro tenho destrói 2. a casa. A felicidade dos seus cachorros destrói a casa. Da Destrói. minha, não. A da minha, não. Acho que ela ainda é mais... Ela é um tamanho PM, assim. Um P indo pra M. Então, ela não consegue destruir muitas coisas. Não, inclusive eu desejo acoplar um espanador no rabo dos meus cachorros para eles ajudarem na faxina, porque assim é uma zona lá em casa. Mas o que eu gosto também no livro, o que me agrada muito em muitas coisas que eu tento fazer ou que eu vejo, são as camadas civilizatórias, né? Então ela poderia estar falando só de morte, mas ela traz machismo, ela traz questões de desigualdade, ela embute ali, né, questões sobre invisibilidade. E aí ela dá jeito de fazer manifestos. No meio disso tudo, ela traz camadas civilizatórias, sabe? Acho isso bem legal. Pra mim ficou uma coisa, assim... eu não sei se teve um pouco a ver com o momento que eu li, né? Eu li em 2 momentos o livro e foi engraçado, porque na primeira vez não tinha me ficado isso. Mas dessa vez, o fato de alguns detalhes que eu não tinha percebido, acho, na primeira leitura que eu fiz. Ela fala, por exemplo, em determinado momento, que o filho dela vai ter um filho, e ela fala que ser avó era pior pra ela do que a morte. Ficou pra mim uma coisa de uma desilusão de ver que a violência frutifica, sabe? Que a violência, de alguma forma, ela gera frutos que talvez não sejam os frutos que a gente gostaria de ver, mas ela gera algum fruto. Se perpetua, né? E aí é difícil você lidar com isso. E a consequência da violência não necessariamente é violenta em si, mas ela é violenta pela existência, por existir uma consequência de violência, assim, sabe? Pra mim ficou um pouco isso, de como, às vezes, a gente tem que lidar com essa violência se perpetuando e o que você faz com isso, sabe? Não tem uma resposta, mas, assim, ficou essa questão de o que você faz com isso. Escancaras. Empurrei o bebê na maior força que pude, barriga e bunda trabalhando juntas. Pensei que perderia os dentes, os cabelos sim, eu perdi muito cabelo desde que o Lucas nasceu, pesando quase 5 quilos, um saco de arroz que dura o mês inteiro numa família grande. A enfermeira veio trazer o menino para mamar. Eu tinha leite em mim e um filho no peito, a cara do homem que me fez um filho para nunca mais. Jorrou leite também dos meus olhos.
Hoje à noite só água. Já que eu não era mais mãe, estava decidido. Sentei no sofá olhando a parede, na frente sempre a TV e o vento, no meu pé ocupando tudo. Me subiu uma angústia que saltou do taco, achei que era mofo, mas era a morte antes da mãe que não fui. Olhei minha casa ao redor, claramente entendi o quanto eu detestava morar ali. Por isso me senti um fantasma. Por isso que eu nunca estava, mesmo quando eu estava. A TV ligada disfarçando o tamanho do abismo entre os cômodos. Aquela casa era um lar improvável, com suas paredes pálidas, há tantos anos pálidas sem ninguém pintar. Não tinha tapete, não tinha cheiro de café, uma casa empilhada no meio de tantas outras naquela rua feia que por várias noites a lua esquecia de passar. Aqui nada é meu, igual a todos os outros lugares. A rua era minha só na criança que eu fui. De resto, que mundo estrangeiro. O Peso do Pássaro Morto é o livro de estreia da Aline Bay. Foi vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura de 2018 na categoria Melhor Romance de Autor com menos de 40 anos. Antes, a Aline Bay tinha ganhado o Prêmio Toca, que é criado pelo escritor Marcelino Freire. Foi assim que ela conseguiu publicar o livro. E ela está escrevendo o segundo livro. Ela foi no Elas com Elas, que é meu outro podcast na Band News FM, e ela contou que está escrevendo o segundo livro. Não disse sobre o que era, não deu spoilers. Mas, enfim, podemos preparar aí. O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, é publicado pela editora Nós, tem 165 páginas. A gente falou aqui algumas vezes, dá para ler numa sentada só e vale a leitura. Só não recomendo ler antes de dormir. Não confunda agilidade com superficialidade. Né? Não, de É um jeito livro nenhum. que eu já dei de presente assim para umas 300 pessoas, já recomendei para outras tantas. Eu sou tipo militante de O Peso do Pássaro Morto. Eu também acho que é uma Eu fico religião, é quase um monotemática, culto, exato. Nós vamos todos mudar para uma casa, num bairro, uma casa grande com um cachorro grande, morar juntos sem móveis e uma vitrola Exato. e morar lá. Que mulher, que potência. Eu acho demais. Nossa, é um prazer falar sobre isso. É um achado e que bom que ela não desistiu desse livro. Sim, Eu sim. fico muito feliz quando eu lembro da história dela ter lutado pelo próprio livro e desse livro estar chegando onde chegou por força dela. Assim, tanto de ter escrito o livro quanto de ter feito o livro acontecer, o livro chegar às pessoas. Juliana Dantas, Chico Felitti, obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer Agradeço. tê-los aqui. Contem para as pessoas onde elas acham vocês, onde elas acham o trabalho de vocês, como é que elas encontram vocês pelo mundo. Bom, eu tô no podcast Finitude, que é parceiro da Rádio Guarda-Chuva, um podcast irmão aqui do Põe na Estante. Tô nas redes sociais, no Instagram como Finitude Podcast, no Twitter ao contrário, podcast Finitude. Você me acha também como Juliana Kunc Dantas, Kunc Dantas, nas redes sociais. É um prazer conversar. Obrigada. Massa. Eu tô em todas as redes sociais como Chico Felitti, Chico com CH, CHICO, Felitti é F de faca E, LI, 2T de tatu I. Lanço agora em março a biografia da El Que Maravilha e em abril a história da seita do João de Deus. Um como livro, outro como audiolivro, mas em breve. Que homem, Gabriela. Que homem. Eu fiquei Autor sem de dormir, Ricardo sabendo e que eu Vânia, ia ter que dividir essa mesa com ele. Tem resenha de Ricardo e Vânia no Põe na Estante. Se você não leu, vai lá ler. Chico, obrigada pela presença. Imagina, feliz de estar aqui, ter estado aqui. Bom, esse foi o último episódio da segunda temporada do Põe na Estante, em que a gente leu Mulheres. A terceira temporada estreia em maio e os Põe na Estanters já escolheram o assunto da temporada. Leremos apenas brasileiros e brasileiras contemporâneos. Eu sou a Gabriela Maier, você me encontra nas redes sociais do Põe na Estante, @Põe na Estante no Instagram, ou na minha, @Gabriela C. Maier no Instagram, @Gabriela Maier no Twitter. Você encontra também informações sobre o Põe na Estante nas páginas do B9, da qual o Põe na Estante faz parte, e da Rádio Guarda-Chuva, @guardachuvapod no Twitter e no Instagram. Obrigada pela sua companhia. Eu cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. A gente se encontra em maio. Até lá. Pós-créditos. Pós-créditos tem spoiler, só para quem leu. Ou você que não leu o livro ainda e ouviu o episódio. Você já desligou? Se você não desligou, eu não me responsabilizo, hein? Tá aí ainda? Já saiu? Então tá bom. Já saiu? Já desligou seu tocador? Bom, agora é por sua conta e risco. Quem é o cara que aparece no final depois que ela morreu no cemitério? É o chefe? A gente precisava ter especulado? Eu não especulei. Não. Pós-créditos, assim, Não, vocês têm ideia? Quando eu li, eu não especulei. Mas você tem ideia? Porque Não, eu fiquei fiquei curiosíssima. feliz. Então não me despertou isso. Pra mim, eu meio aceitei o acaso, assim. Nossa, eu fiquei aflitíssima de saber Porque quem as era. possibilidades são o pai do filho, que seria
um tiro meio difícil de Nossa, acertar. eu não pensei nesse. Mas será? Porque o chefe, ela não dá nenhum indício. Ela de que fala seja que o chefe gostava muito dela e que quando ela morreu, a única pessoa que ficou triste na história, nem o filho ficou triste, só o chefe ficou triste porque ela morreu. Mas a ponto de... Levar flores no cemitério. Nossa, se foi o pai do filho, já pensou? É que talvez tenha sabido da história muito tempo depois e algum tipo de resolução. É que também esperar a esperança demais, né? Nossa. Do mundo. De um livro meio desesperançoso achar que vai ter uma resolução esperançosa, Não né? sei. Dele se redimir com flores num túmulo, não. Não. Aliás, uma coisa que a gente não falou, que todo mundo tem nome. Os personagens mais insignificantes têm nome, menos ela, né? Uhum. Nem as cartas são assinadas. É. Eu achei que ela fosse deslizar no momento da assinatura da carta. As cartas misteriosamente não são assinadas. Essa criança não aprendeu a escrever cartas direito. Gente, você termina uma carta assinando, né? É. Bom, dados os spoilers, agora sim a gente pode encerrar o episódio. Se você tá aqui nos ouvindo e de repente tá com o celular fácil, segue o Põe na Estante no Instagram, me manda um direct contando quem você acha que é no final do livro, deixando flores no cemitério pra ela. A gente se encontra em maio, então, na próxima temporada do Põe na Estante. Até lá!